Pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é só para a gente poder dar uma explicaçãozinha naquele lance do discurso filosófico e discurso religioso que vocês receberam na matéria de vocês lá. É só um acréscimo naquilo que foi falado. Em resumo, é o seguinte, gente, quando a gente está falando de um discurso filosófico, a gente está dizendo de um discurso, de uma fala que usa como motor, como busca, um desejo por conhecer a verdade, um desejo por conhecer o certo, um desejo intelectual por raciocinar e entender a coisa. Entender o que é a coisa usando o raciocínio. Quando a gente fala um discurso religioso, a gente está dizendo de um discurso que usa como motor e ao mesmo tempo como argumentos o princípio de que foi Deus quem disse, parte de uma revelação incontestável. Deu para entender? O discurso filosófico parte de um desejo, de uma busca por uma compreensão dos fatos. Dependendo da linha filosófica que você vai seguir, por exemplo, a linha filosófica da filosofia perene vai dizer que nós vamos buscar a verdade. Usando o nosso raciocínio, nós vamos buscar a verdade. A filosofia moderna e contemporânea já não defende muito o lance de verdade. Mas, de qualquer forma, é um uso do raciocínio para encontrar e entender a coisa. Agora, o discurso religioso, ele parte de um princípio de revelação divina, seja de qual for a religião, beleza? Mas, esse vídeo aqui eu pretendo que ele não fique longo, mas a intenção é eu explicar para vocês o seguinte, o discurso religioso, isso eu não posso falar por todas as religiões, nem por todas as compreensões de fé, de religião, de divindade e tudo mais, mas o discurso religioso não necessariamente ele é um discurso burro que não conversa com a filosofia. Só para explicar. Por quê? Porque existem várias religiões, eu posso falar pela minha formação religiosa, que pega aquilo que foi revelado por Deus, que de fato para o religioso é incontestável, foi dito, foi Deus quem falou, só que a partir daquilo faz um discurso filosófico. E é importante vocês entenderem isso, porque não é porque é um filósofo que está falando, que o que ele está falando é um discurso filosófico. E não é porque o cara é um religioso que o que ele está falando é um discurso religioso. Deu para entender? Vou explicar tentando dar um exemplo. Vamos voltar ao princípio. O discurso filosófico seria aquele discurso que está buscando conhecer a verdade, buscando entender os fatos a partir da racionalidade. O discurso religioso é aquele que não está buscando conhecer os fatos. Ele já tem o fato. Foi a divindade quem trouxe. É isso aqui. E isso é incontestável. Deu para entender? Então vamos lá, pega um religioso, ele pega um fato incontestável que foi dado, foi Deus quem falou, beleza. Um religioso ou um filósofo, tanto faz, pega uma pessoa, pega isso que foi revelado, que seria um discurso próprio do discurso religioso, ele pode filosofar em cima, ou seja, buscar a raiz e tentar entender racionalmente. Eu vou dar um exemplo. Para os cristãos, nós cremos que foi Deus quem revelou os 10 mandamentos. Beleza? Então os 10 mandamentos foram dados por Deus. Eu não sou cristão, não acredito nisso. Não tem problema nenhum. Fica aqui que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Deus falou lá os 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Lá. Então, num primeiro momento, vou pegar um dos mandamentos. Honrar pai e mãe. Eu creio nisso? Creio. Foi dado por Deus? Foi. É um discurso religioso? Isso é. Por quê? Eu preciso honrar pai e mãe. Por que você precisa honrar pai e mãe? Porque foi Deus que mandou. E fim de papo. Acabou. Isso é um discurso religioso. Veio uma revelação divina que disse isso. É necessário honrar o pai e a mãe. Mas a partir disso, eu posso desenvolver um discurso filosófico, ou seja, fazer um exercício mental, um exercício de raciocínio para tentar entender o porquê desse negócio. O porquê que é necessário honrar o pai e a mãe. Qual é a vantagem de honrar os pais? O que é que a sociedade adquire de valor, de positivo, quando eu honro meu pai, quando eu honro a minha mãe. Isso aí é um discurso filosófico. Mas o assunto é religioso, eu estou falando de mandamento. Sim, mas o discurso que eu estou traçando a partir disso é um discurso filosófico. Eu estou raciocinando e buscando entender, ou, no dizer da filosofia perene, buscando conhecer a verdade por trás daquilo. Por que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Isso é um discurso filosófico. Agora, eu posso pegar um filósofo que diga assim... Caramba, deixa eu pensar num exemplo. Mas um filósofo que diz algo e fala assim, isso é incontestável, você não pode questionar. Ele está fazendo do discurso dele um discurso religioso.
porque é algo incontestável. Quem falou foi Nietzsche, e você não pode questionar. Mas então você só mudou, não é Jesus, o seu Deus, é o Nietzsche. Eu não estou falando contra nada desses bagulho e tudo, mas eu estou querendo dizer o seguinte, o discurso religioso por si, quando a gente fala discurso religioso, é quando você pega aquele dogma, aquilo que foi dito, e usa como argumento. Ponto. Foi dito isso. Discurso religioso. O discurso filosófico, sobre qualquer assunto, ele vai desenvolver o raciocínio e procurar entender. Beleza? Só para fazer um esforço filosófico a partir de um exemplo religioso. O mandamento mesmo, honrar pai e mãe. Você pega aí, foi Deus quem disse, honrar pai e mãe, beleza, discurso religioso, beleza, verdade. Foi Deus quem falou, beleza. Foi ele que deu lá para Moisés o mandamento, acabou, beleza. Discurso religioso. Você pode acreditar nisso ou pode não acreditar. Mas mesmo que eu seja ateu, que eu não creio em nada, absolutamente nada, eu vou pegar isso, desse mandamento, honrar pai e mãe, e eu posso fazer um esforço filosófico e pensar assim, por que eu preciso honrar meu pai e minha mãe? Qual é a vantagem de honrar um pai e a mãe? E ainda posso pensar o seguinte, se Deus existe, por que ele mandou eu honrar meu pai e minha mãe? O que ele está querendo dizer com isso? Aí eu vou fazendo um esforço mental e vou tentando entender e argumentar qual é o sentido de honrar pai e mãe. Você percebe? A matéria, eu parti o raciocínio de um mandamento religioso, de um discurso religioso. Mas eu desenvolvi um discurso filosófico para defender aquilo. Isso é importante a gente entender para a gente não ficar com preconceito, porque assim, tá falando de religião, é sempre essas coisas de beato, não sei o quê. Tá falando de filosofia, é sempre coisa de gente culta. Não, nem sempre. E nem sempre para nenhuma das duas coisas. Então, por exemplo, o negócio de honrar pai e mãe. Se você fizer um esforço de raciocínio aí, começa a tentar entender o porquê que você precisa honrar seu pai e sua mãe. Qual que é a vantagem de um negócio desse? Primeiro, se você honra o seu pai e a sua mãe, você passa para os seus pais uma sensação de segurança. E querendo ou não, você passa para você também uma sensação de segurança. Estou fazendo um esforço, eu não preparei o que eu estou falando aqui. Eu estou fazendo um esforço simples e imediato. Se você fizer mais esforço, você consegue chegar mais longe. Mas, por que segurança? Sua mãe está lá com 60 anos de idade, seu pai está com 60 anos de idade. A saúde deles está ficando debilitada. Eles não têm mais o mesmo vigor que eles tinham antes. Eles precisam sentir que se a saúde falhar e não tiver dinheiro, não tiver aposentadoria, não sei lá o que acontecer, eles têm a quem recorrer. E esse a quem essa pessoa, geralmente é o filho. Agora, o filho fala assim, não pai, se você ficar doente, pode deixar que eu cuido. Mas o desgramadinho não honra o pai lavando uma louça. Se ele não lava nem a louça, o pai vai olhar para ele e falar assim, se eu ficar doente, eu sei que você vai cuidar. O pai pode não falar isso, mas ele vai pensar. Então, quando você honra seu pai, quando você honra sua mãe, você vive dentro de um... Gente, eu tô falando assim, dentro do ideal da pessoa que vive com o pai e com a mãe. Mas se você não vive com seu pai e com a sua mãe, mas vive com o vô, com a tia, com o tio, com sei lá eu quem, na sua idade, provavelmente você mora com alguém maior de idade que cuida de você. Então, esse honrar pai e mãe é transportado para essa pessoa. Eu sei também que, infelizmente, existem pais que são complicadérrimos de lidar. E filhos também. Mas, vamos voltar. Se você honra seu pai e sua mãe, ou seja, cuida deles, ou seja, se relaciona bem, não falta com respeito, etc. O seu pai sabe, não porque você falou, você não precisou falar, mas ele sabe que se ele precisar, ele pode contar com você. Quando ele ficar mais velho e faltar saúde, o normal das coisas é isso. Os pais ficam velhos, chega uma hora que eles ficam impossibilitados ou falecem antes e a gente cuida deles. Então ele tem segurança, meu filho vai cuidar de mim. Mas eu disse que honrar pai e mãe dá segurança para você também. Por quê? Porque se a gente criasse uma sociedade onde honrar pai e mãe fosse absolutamente normal, você, cuidando dos seus pais, sabe interiormente que os seus filhos vão cuidar de você. Lógico que não é uma soma matemática, 2 mais 2 é igual a 4, mas é uma grandiosíssima possibilidade. Ou você acha que você vai estar dando de ombro com seus pais e no futuro quem vai cuidar de você são seus filhos? A probabilidade disso acontecer é muito pequena, muito pequena. Se o seu filho vê você cuidando do avô dele,
e vai ensinando o seu... você, ou melhor, se o seu filho vê você cuidando do avô, o seu filho aprende de você a amar os idosos. Quando você se tornar idoso, ele vai estar jovem e ele vai cuidar de você, vai ter aprendido a cuidar de você pelo menos. Agora, se você não ensina pelo exemplo, então se a sociedade de um modo geral vivesse isso, as coisas seriam bastante diferentes. Isso que eu estou fazendo é um exercício filosófico. Não estou falando assim, precisa honrar o pai e a mãe, porque é pecado não honrar pai e mãe. É um dos mandamentos primeiros da lei de Deus. Isso é um discurso religioso. Isso é aceitável? É, para quem é religioso, falando com aqueles que são religiosos. Mas eu posso desenvolver um exercício filosófico para raciocinar. Mesmo que eu não creia em Deus, eu deixo o mandamento de lado. É útil para a sociedade que se honre o pai e a mãe. Isso faz muito bem. Sacou? Discurso religioso, aquele que tem como pauta, como tese, fundamentação dos seus argumentos, uma revelação de Deus. Eu estou falando de Deus aqui, mas eu estou querendo dizer de qualquer religião. Um negócio que veio pronto e é inquestionável. Mas o discurso filosófico é aquele raciocínio, aquele esforço mental. Eu posso fazer esse esforço mental para assuntos como política, como partido, como time de futebol, ou também com relação às coisas religiosas. Fechou? Só um videozinho para poder dar uma esclarecida no assunto e ajudar vocês a raciocinarem.